A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui seu amigo Joaldo Almeida, entrando para o nosso momento de sabedoria. Extraído do livro do Dr. Mike Murdock, O Desígnio. Essa é a lição de número 17. O tema dela é: seu desígnio pode custar tudo que você tem. Tudo que é importante custa, sempre. A salvação teve um custo, porque foste comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. O desígnio de Jesus custou-lhe sua aceitação social. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. O desígnio de Jesus custou-lhe tudo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Jesus também ensinou que haveria um custo em segui-lo. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, do 24 ao 26. O desígnio de Moisés custou-lhe muito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hebreus 11, do 24 ao 27. O desígnio de Abraão custou-lhe o conforto de estar em sua casa, com seus parentes. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, do 8 ao 9. O desígnio de Paulo custou-lhe seu prestígio. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por amor a Cristo. Filipenses 3, versículos 5 ao 7. O desígnio de Paulo custou-lhe fisicamente. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez.
Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. 2 Coríntios 11, do 23 ao 30. Todos os campeões descobriram o alto custo de seus desígnios. O desígnio de José custou-lhe anos de escravidão, acusações mentirosas e isolamento de seu pai e de sua família. Esther sabia que seu desígnio poderia ter-lhe custado a vida caso o rei não a recebesse. Daniel pagou o alto preço de enfrentar a cova dos leões. Os 3 jovens hebreus seguiram seus desígnios com total devoção, mesmo dentro da fornalha. O propósito divino na vida de Jó não foi celebrado por sua esposa. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó 2:9. Jó se recusou a pecar. Ele se manteve verdadeiro para com Deus. A recompensa estava a caminho. Sim, seu desígnio pode custar a você o preço mais alto que você já pagou por qualquer coisa na sua vida. Porque você pagaria qualquer preço por acreditar em seu desígnio. As recompensas, elas são garantidas, alcançáveis e eternas. Jesus pagou o preço de produzir um futuro, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. 15 razões porque campeões estão dispostos a pagar o preço do seu desígnio. Número 1. O poder de Deus se revela em nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. 2 Coríntios 4:7. Número 2. A vida de Jesus se manifesta em nós e nos outros, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, do 10 ao 11. O homem interior é renovado pelas adversidades diárias. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Número 4. Muitas aflições trazem uma recompensa eterna de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Número 5. As adversidades são passageiras, mas as recompensas são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso leve de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Número 6. Você comparecerá diante do trono do julgamento de Cristo. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, 9 e 10. Número 7. Moisés esperou uma recompensa, então nós também podemos esperar. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 26. Número 8. Uma coroa de justiça o aguarda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Número 9. O reinado virá depois da adversidade. Se sofrermos,
também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Número 10. Recusar-se a pagar o preço do seu desígnio o afastará de Deus. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo 2,12. Número 11. Pague o preço, porque você foi escolhido para isso. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Número 12. Sua alegria é garantida ao completar seu desígnio, independente do que isso tenha custado a você. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. Número 13. O Espírito de glória vem e repousa sobre sua vida quando você paga o preço. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. Número 14. A recompensa está em cada acordo que Deus faz com você. Ele não deve nada a você. Ele simplesmente o ama. Ele usa as recompensas como um incentivo para a obediência. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, versículo 12. Número 15. Suas perdas são temporárias. Sua restauração é permanente. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Joel 2, do 25 ao 26. O dia da recompensa chegará. Você pode contar com Deus. Veja novamente a vida de Jó. Sua esposa o amaldiçoou, seus filhos haviam morrido, seus bens foram roubados, sua saúde se tinha esvaído. Mas Deus não tinha terminado de abençoá-lo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Jó 42, versículos 10, 12, 13 e 15. Isso é verdade. Seu desígnio pode custar tudo. Pode custar seu status social, suas finanças, sua saúde e as amizades mais próximas que você construiu por toda uma vida. Mas a recompensa é garantida, sempre. Um dos maiores pregadores da história teve uma relação extremamente difícil com sua esposa. Ela desprezou o trabalho que ele realizava para Deus. Ela ficava na frente das multidões durante a sua ministração, gritando palavrões. Mas ele manteve o foco. Ele se recusou a retrucar. Ele respondeu somente ao seu desígnio e chamado. Hoje, enquanto seu ministério tem abençoado milhares de pessoas, a maioria de nós não sabe nem mesmo o nome dela. Recuse-se a desistir. Utilize a paciência como uma arma contra a oposição. Amanhã você provará as recompensas por qualquer preço que tenha pago hoje. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10, 35 ao 37. Sua recompensa não desapontará. Lembre-se, seu desígnio pode custar tudo o que você tem. O preço do seu futuro é o seu presente. Beijo no seu coração, graça e paz do Senhor Jesus.